Oi gente, tudo bem? Eu sou Leonardo Perin, sou psimama. Bom, a dica de hoje que eu quero falar com vocês é sobre o Sleep Talk, ou a conversa durante o sono REM. Essa técnica é uma técnica que me ajudou muito, eu aprendi ela na internet, vi várias formas diferentes de colocar ela em prática, e aí eu fui experimentar em casa para ver se realmente valia a pena eu falar sobre isso com vocês. E aí a experiência que eu tive com ela foi uma experiência muito legal. E aí eu falei, não, eu tenho que compartilhar isso com o pessoal da página. Bom, a minha experiência foi no deschupete do Theo. É tipo quando eu quis tirar a chupeta do Theo e a gente não fazia a mínima ideia como que a gente ia fazer isso. O Theo já estava chegando perto dos 3 anos e ele ainda dormia só de chupeta. Ele não passava o dia inteiro com a chupeta porque a gente já tinha reduzido e a gente já tinha conversado com ele que chupeta era só na hora de dormir. O Theo foi desmamado muito cedo, porque na época que eu tive ele, eu não era tão consciente quanto eu sou hoje. Então acabou que ele precisou da chupeta por mais tempo porque ele não tinha o mamar. E eu sentia que ele precisava daquele aconchego assim da chupeta. E aí chegou um ponto que eu e meu marido percebemos que a chupeta já estava causando alterações dentárias no Theo e a gente decidiu que era a melhor época. Apesar de que a gente defende que a própria criança tem que largar, essa técnica ela é muito legal porque ela não funciona se a criança não estiver pronta. E eu já percebi porque eu tentei a técnica em outras coisas e elas não funcionaram. E aí eu vou explicar, depois de explicar a técnica para vocês, eu vou explicar por que ela não funciona quando a criança não está pronta. Bom, a primeira coisa então é explicar a técnica. A técnica basicamente consiste em você conversar com a criança durante o sono REM. E aí, durante o sono REM, o cérebro da criança está funcionando e ela está conseguindo prestar atenção em você. É tipo aquele episódio de Friends que o Chandler fica ouvindo uma fita para parar de fumar e ele começa a fazer coisas femininas porque a fita fala que ele é uma mulher poderosa. É a mesma ideia, é a mesma técnica. Então, a criança te escuta durante o sono. É como se fosse... É uma técnica hipnótica, entende? Durante o sono a criança consegue te ouvir, você conversa diretamente com o inconsciente dela e aí você consegue ensinar para ela coisa que às vezes acordada ela não conseguiria aprender. A melhor forma de você saber se a criança está no sono REM é você tentar perceber se o olhinho dela está mexendo, que significa Rapid Eye Movements, que é sono REM. Ou você perceber na criança se ela está dormindo, mas ainda tem partes do corpo mexendo. Uma das dicas que eu vi na internet é você pedir para a criança mostrar que ela está te ouvindo. Você falando com ela dormindo, você vai falar, mexe o seu bracinho ou mexe a sua perninha para me mostrar que você está me escutando. E é impressionante porque eles mexem, e aí você fala, então você está me escutando, né? Eu geralmente faço isso depois que eles dormem, mas eu vi a dica na internet para você acordar 1 hora antes do horário que eles geralmente acordam. É mais ou menos nessa fase que a criança está no sono REM. Bom, você pode fazer essa técnica de 3 formas diferentes. A primeira forma é fazendo sugestões diretas. Então você vai falar, você vai parar de chupar chupeta. Você vai parar de acordar durante a noite. Você não precisa de gritar para eu te ouvir. Você pode falar baixo que eu te escuto. São coisas mais diretas, você falando diretamente com a criança. A segunda forma é você contextualizando e falando de forma mais dentro do seu coração. É uma ideia legal para quando você está passando por situações na sua vida que a criança não compreende, mas ela está arcando com as consequências disso. Então você diz coisas do tipo, desculpa eu estar tão estressada ultimamente, é porque eu estou tendo muita dificuldade no trabalho, mas isso não tem nada a ver com você, eu sei que te afeta diretamente e me desculpa, eu prometo que eu vou tentar ficar mais calma, mas não precisa se preocupar, não é nada com você, você não fez nada errado, você liberar a criança do que ela pode estar sentindo de culpa daquela situação. A terceira forma de você usar isso é uma forma que uma profissional britânica defende, que ela diz para você usar o Sleep Talk para promover a autoestima da criança. Então você aproveita nesse horário
E você fala coisas do tipo, você é uma criança maravilhosa, você é muito inteligente, eu te amo muito, sua mãe te ama muito, seu pai te ama muito. Você promover na criança o auto-amor, a autoestima. Bom, esse é o Sleep Talk. E como foi que o Sleep Talk funcionou na minha vida? A gente queria que o Theo parasse de chupar chupeta, e aí nós fizemos a proposta do Sleep Talk. E no primeiro dia, numa segunda-feira, depois que o Theo dormiu, a gente foi e falou no ouvido dele para ele não chupar chupeta mais à noite, se ele sentisse que ele estava pronto para não usar chupeta mais. Nós dissemos para ele que ele não precisava mais da chupeta, e que nós estávamos ali para suprir ele de qualquer demanda que ficasse. A gente deixou muito claro que se ele precisasse ainda da chupeta, que ele mantivesse a chupeta, mas que se ele estivesse pronto para ele não usar a chupeta mais para dormir. Esse foi o primeiro dia. Quando foi no segundo dia, o Theo foi dormir, começou a chorar e pediu a chupeta. E aí a gente falou, não, a proposta é que isso não seja um processo sofrido, então a gente vai entregar a chupeta para ele. E aí ele pegou a chupeta, ele chupou a chupeta e ele dormiu de chupeta como todos os dias. Aí a gente ficou com a sensação de, não acho que não vai dar certo isso, mas a gente insistiu. E aí a segunda noite de Sleep Talk. Nessa segunda noite nós repetimos aquelas mesmas coisas e fomos dormir. E no dia seguinte o Theo chorou muito, mas ele não colocou a chupeta na boca. Aí o Theo chorou muito e acabou dormindo de chupeta de novo. Nós fizemos o Sleep Talk pela terceira vez e sempre insistindo que ele só abrisse mão da chupeta se ele estivesse pronto para abrir mão da chupeta. E quando foi o terceiro dia, o Theo, com a chupeta na mão, ele chorou muito. E ele chorava, mas a chupeta ele não colocava na boca. E aí eu fiquei com medo, porque eu falei, ai meu Deus, será que eu coloquei na cabeça dele que ele não devia usar a chupeta? Sendo que ele tá doido para usar a chupeta e agora ele está numa dúvida interna. Até que me bateu um clique e eu falei, eu acho que o Theo tá precisando se despedir dessa chupeta. E aí eu falei com meu marido e falei com o Theo, falei, gente, vamos despedir da chupeta. Igual despede do cocô no desfraude, sabe? E aí eu perguntei pro Theo, você quer se despedir da chupeta? E aí ele abraçando a chupeta, assim, chorando muito, falou que queria. E eu falei, então vamos filho, vamos despedir da chupeta. E aí ele e o meu marido levantaram, a gente foi seguindo ele, e ele foi sozinho até o banheiro com a chupeta na mão. Quando ele chegou no banheiro, ele se despediu da chupeta, ele deu um abraço na chupeta e ele jogou a chupeta no lixo. Então a gente verbalizou, falou pra ele que a chupeta tinha sido muito amiga dele durante muito tempo, que ela tinha tido uma importância muito grande na vida dele, mas que agora ele não precisava da chupeta mais, que ele agradecia muito o que a chupeta tinha feito por ele, mas que ele não precisava dela mais. E ele jogou a chupeta no lixo e ao mesmo tempo o meu marido estava chorando. Porque o meu marido percebeu que aquela chupeta, aquele momento que ele botava a chupeta no Theo, era um momento importante para ele também. E eu entendo, porque sempre que o meu filho mama, eu sinto esse aconchego. E era a última vez que o meu marido ia sentir isso com relação ao Theo. Ele ficou muito emotivo e ele percebeu que ele mesmo estava precisando de despedir da chupeta, sabe? Então depois disso o Theo voltou pro quarto, ele deitou e ele dormiu e ele nunca mais pediu a chupeta. É muito doido, eu sei, é meio impressionante, meio chocante também, mas não é mágica, até porque a gente já fez essa técnica depois com o Gael em uma coisa que ele não estava pronto, que era não acordar durante a noite para mamar. E o Gael continuou acordando, independente do Sleep Talk. E a sensação que eu tenho é que é o corpo do Gael me avisando que ele não está pronto para abrir mão daquilo. Eu até brinco nas palestras, eu falo assim, olha, isso é uma técnica que você pode usar com qualquer pessoa, não é só com as crianças. Você pode usar com o seu marido, por exemplo, o seu marido pode usar com você, esposa. Mas não significa que vai acontecer. Então não adianta ficar dando dicas, né, pedindo coisas, agora é sexo toda noite, porque se a pessoa não estiver querendo, ela não vai fazer, acredite em mim. E não é você impor a sua vontade sobre o outro através do Sleep Talk. Isso não adianta, isso não funciona.
é você fazer sugestões para a pessoa que podem ser benéficas a ela e que, se ela estiver pronta e for bom para ela, ela vai aceitar. Bom, eu sugiro você entender também que o Sleep Talk, ele trata o sintoma. Então a chupeta, ela é um sintoma, morder unha é sintoma, acordar durante a noite é sintoma. Não adianta você tratar uma febre se você não descobrir o que está causando essa febre. Então não adianta você ficar querendo sucumbir sintomas sem analisar profundamente o que aquela criança pode estar dizendo com aqueles sintomas. Então, quando as mães vêm me procurar e eu dou dicas do Sleep Talk para algumas coisas que são mais indicadas, eu sempre digo, olha, pensa bem o que é que você está tentando sucumbir, o que essa coisa traz para sua vida, o que esse sintoma te diz. A Laura Goodman diz que as crianças, elas pedem através desses sintomas. E que ninguém pede o que não precisa. As crianças não conseguem falar claramente muitas vezes, e aí elas precisam fazer esses que a Laura Goodman chama de pedidos deslocados, pedidos através de outros pedidos. E esses pedidos, eles acontecem porque elas precisam de alguma coisa. Ninguém pede o que não precisa. Então fica a dica também de você não deixar de analisar os sintomas. Não deixa de analisar. Marca todos os seus amigos e todo mundo que você conhece que vai se beneficiar com esse vídeo. Fica aqui um beijo muito grande, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo da Psimama.